E aí galera, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante para quem quer perder peso e tirar a gordurinha localizada de vez do organismo. Como que a gente vai fazer isso? É simples, usando o método de pirâmide. Como assim pirâmide? Fica aqui no vídeo até o final para você entender tintim por tintim que eu vou te contar. Antes, vamos para a vinheta. Bora! E aí jovens, professor Rogério Freitas aqui na Voz e hoje a gente vai falar de um assunto de organização. É isso mesmo, para que a gente consiga emagrecer, parece clichê, parece que todo mundo já sabe. Ah Rogério, mas isso aí eu já sei, um monte de gente já me falou, no Instagram de um monte de professor tá falando que a gente precisa estar organizado para conseguir emagrecer, ter foco, ter determinação, ter resiliência, mas o que você entende de foco, determinação, resiliência? Antes de você ter todos isso, e não estou falando que não é importante, você tem que ser organizado. É muito importante para que você se realize em determinado assunto que você tanto quer, que você tenha determinação acima de tudo e essa determinação seja organizada. Não adianta nada você querer muito uma coisa e se distrair no meio do caminho. Você tem que ter um objetivo claro. E a gente vai explicar isso através de pirâmide, ou seja, vai ficar bem contextualizado e você vai entender de uma forma simples. Para chegar nesse assunto, eu fui lá longe, no começo do século XX, e estudei um cara chamado Abraham Maslow. Foi um cara que criou um pensamento chamado hierarquia das necessidades. Nada mais é do que uma pirâmide onde você atinge objetivos e conforme você for atingindo esses objetivos, você chega na autorrealização, na realização pessoal. Mais conhecida essa pirâmide como pirâmide de Maslow. Como que ela é? Eu vou deixar ela aqui. Pum! Aí está. Essa é a pirâmide de Maslow. Aqui a gente consegue ver vários setores onde a base é essa da fisiologia. Fisiologia por quê? Maslow dizia que para que você consiga alcançar a autorrealização, a realização pessoal, você precisaria passar por esses estágios até chegar no topo da pirâmide. Se você não tiver um estágio bem resolvido, você não consegue evoluir para os próximos estágios. Simples. Desde o século XX isso existe e muitos empresários, muitas pessoas que têm grandes responsabilidades, têm esse estudo como uma forma de conseguir cada vez mais se organizar no seu dia e fazer com que as suas realizações vão acontecendo e a sua meta, seus objetivos cheguem de uma forma muito mais fácil. Porque é aquilo que eu falei no começo do vídeo. Não adianta a gente ter persistência, resiliência, constância, se a gente não sabe para onde a gente está indo, se a gente não tem claro o que a gente quer. Como que funciona? Maslow colocou lá a fisiologia como a primeira coisa. A fisiologia se enquadra: respiração, comida, água, sexo, sono. Então tudo aquilo que é fisiológico e que a gente precisa ter e que a gente precisa para sobreviver, por exemplo, tomar água você precisa, senão você vai morrer. Se você não comer, você vai morrer. Então tudo aquilo que é fisiológico, a gente precisa estar de acordo para que a gente consiga para o próximo estágio, que é a segurança. Então a segurança do corpo, segurança do emprego, da moralidade, da família, da saúde, da propriedade e não só de coisas materiais, mas da parte psicológica. Então você chega a ter aí a ansiedade, né, o medo. Então tudo aquilo que é segurança fica no próximo estágio da pirâmide de Maslow. Maslow diz que muitas pessoas ficam muito nesse estágio e é por isso que não conseguem chegar na realização pessoal. Já já você vai entender como que funciona essa pirâmide para nosso emagrecimento. Talvez você já esteja começando a entender um pouco, mas fica até o final que você vai entender muito melhor. Se você for bem resolvido na questão da segurança, continuando, nós passamos para o próximo estágio, que é o estágio de relacionamento, de amor. Nada mais é do que amor à família, amor à amizade, amor com o seu namorado, com sua namorada. Tudo aquilo que você se relaciona com as pessoas. Se você tiver bem resolvido, você consequentemente vai para o próximo estágio da pirâmide, o estágio de estima. Onde você tem autoestima, confiança, conquista, você respeita as outras pessoas. Muitas pessoas, você pode perceber que tem aquele receio, aquela coisa, eu não consigo porque fulano. Não, a pessoa está pensando de uma forma negativa, de uma forma errada. E se realmente ela continuar pensando assim, ela nunca vai conseguir passar do estágio da estima, ela nunca vai respeitar os outros, ela sempre vai achar que os outros tiveram sorte. E não é bem assim. Se você tem
a estima bem, uma boa autoestima, se você tem confiança, se você respeita as outras pessoas e não se abala com qualquer coisa, você vai para o topo da pirâmide de Maslow, que é a realização pessoal, onde você tem uma moralidade, uma criatividade, você consegue solucionar problemas, você tem ausência de preconceito, você aceita os fatos como ele é e você não reclama por o fato ser desta forma. Você simplesmente vai lá e resolve, porque você está na autorrealização, você se autorrealizou. É isso que é a pirâmide de Maslow. Desde o início do século XX, esse psicólogo, ele fala isso, e a gente não leva isso para o nosso dia a dia. Mas a pirâmide de Maslow ainda pode parecer confusa ainda e você está querendo entender o que isso tem a ver com o nosso emagrecimento. É simples, agora eu vou mostrar aqui a pirâmide que eu vou fazer para que você entenda como que você pega esse contexto, essa ideia de Maslow, transforma para a sua realidade e consegue o emagrecimento. É simples, turma. Vamos lá. Bem, jovem, então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a pirâmide de Maslow, só que na nossa realidade. O editor Alex vai colocar na sua tela aí uma pirâmide, e aí essa pirâmide eu classifiquei de 1 a 7, ou seja, eu trouxe essa pirâmide para minha realidade. E você pode fazer o mesmo para a sua realidade, tá? Eu já vou explicar a pirâmide. Antes eu vou explicar por que eu estou num cenário aqui diferente. Eu estou nesse cenário diferente porque a segunda parte do vídeo que eu gravei deu errado o vídeo, ficou muito escuro, então a qualidade do vídeo não ficou tão legal. E aí eu decidi fazer depois de um tempo, porque o tempo está meio corrido, mas eu decidi fazer depois de um tempo e agora eu consegui parar para terminar e finalizar esse vídeo para que você consiga entender como que a pirâmide de Maslow pode vir à sua realidade e através dela você consiga o emagrecimento. Então vamos lá. Como você pode perceber aí, ó, o nosso editor Alex, ele colocou aí na base da pirâmide o primeiro tópico, que é o físico. Eu classifiquei como físico. O que se enquadra no físico? Saúde, como que você está de saúde, como que você está de peso. Eu só classifiquei como físico, mas você pode classificar como saúde, por exemplo, né? Então, tudo que está relacionado à saúde, se você está com excesso de peso ou não, se você pratica exercícios ou não, se você está se alimentando bem ultimamente, se você está bebendo bastante água ou não. Então, tudo isso se encontra na parte do físico. E aí, através disso, depois que você analisa todos esses quesitos que entram na base, você vai falar de 0 a 10, quanto que eu estou classificado, certo? Então, onde 0 é muito ruim, vamos dizer que 5 seja ruim e 10 seja excelente. Na minha realidade, se fosse para me classificar de 0 a 10, eu colocaria aqui a nota número 10. Então, coloca para mim aí, número 10, na base, no físico. E por que na base o físico? Por que eu coloquei na base? Porque sem uma saúde adequada, a gente não consegue desenvolver o resto da pirâmide. Então, na minha concepção, a gente precisa ter uma boa saúde, a gente precisa ter uma boa imunidade, a gente precisa tá bem no dia a dia com o nosso corpo para que a gente consiga fazer as outras tarefas. E a gente consegue isso através de exercícios, alimentos, se hidratando. Então esse eu coloquei como base, porque sem isso o resto da estrutura da pirâmide vai desabar. Então ela precisa ser o primeiro tópico da sua pirâmide. Na minha realidade, nota 10. Depois aí eu coloquei emocional. Como que tá o meu emocional? Eu sou uma pessoa equilibrada ou sou desequilibrada? Eu passo muito estresse, eu tenho impaciência, eu tenho ansiedade para querer resolver as coisas. Todos esses quesitos a gente coloca aí no segundo tópico. E aí você vai ver como que você tá hoje e classificar. Na minha realidade eu colocaria uma nota de 0 a 10, número 8. Por quê? Eu me considero muito estressado e às vezes, não muito, isso daí eu já melhorei bastante, ansioso. Mas muita coisa no meu dia a dia me estressa. Então eu me considero uma pessoa muito estressada. E isso eu colocaria como número 8, por ser muito estressado em determinadas situações da vida e eu transpareço às vezes em outras áreas que não tem nada a ver, outras áreas da pirâmide. Então é 8. Mas qual é o intuito? O intuito é que a gente melhore.
através dessa mensuração de notas, a gente vai se basear no que a gente está pior. E aí a sacada é que você pegue a área que você está pior da pirâmide e melhore isso com o passar do tempo. Por exemplo, eu estou 8 no meu emocional, então eu sei que eu estou quase no excelente, mas falta um pouco para chegar lá. Então eu consigo ter uma nota 10? Consigo. Basta, depende de mim, se eu mensuro e se eu busco a melhora. Essa é a grande sacada. Partindo disso, a gente vai para a terceira parte, que é o relacionamento. Como que é o seu relacionamento com a família? Como que é o seu relacionamento com os amigos? Como que é o seu relacionamento com a esposa, com o marido, com os filhos? Você é uma pessoa que se dá bem com as outras? Você é uma pessoa que consegue conversar com outras, expor as ideias, falar o que te incomoda, ter uma boa comunicação? Tudo isso faz parte da pirâmide. E aí, no caso, eu colocaria 10. Graças a Deus eu tenho bom relacionamento com os meus alunos, bom relacionamento com os meus amigos. Pessoas, turma, presta atenção nisso daqui. Pessoas que não te agregam em nada, que só te sugam, ou que tem valores e ideais diferentes do seu, você tem que manter a distância. Eu não estou falando para que você isole essa pessoa da sua vida. Se for para isolar de algum lugar, que isole da rede social. A rede social não é obrigada a ver coisas que uma pessoa que não tem os mesmos princípios que você tem. Mas tente estar ao lado de pessoas que vão agregar na sua vida. Ou que têm os mesmos ideais, ou que enfim. Então isso é muito importante. Não tem problema se você tiver uma nota 5. O que importa é que você sabe que tem esse déficit nessa parte da pirâmide e aí você vai tentar consertar, tentar melhorar essa nota a cada mês. Eu faço um ciclo de um mês porque são 30 dias para que a gente reflita e para que a gente consiga a cada dia que passa melhorar aquela questão. E aí eu vou primeiro para as que estão mais urgentes. Então, se a parte da minha pirâmide, que vamos dizer que para mim é a pior, a gente vai chegar lá, né, é nas finanças, então eu tento melhorar a cada dia que passa, a cada mês, esse meu déficit que eu tenho na pirâmide. E aí depois eu vou para as outras que estão com as notas um pouco melhores. Então, partindo do relacionamento, a gente vai para tempo. Como que está o seu tempo? Você tira um tempo de lazer ou você só se dedica ao trabalho? Você tira um tempo para os seus filhos? Ou você coloca seu filho lá na escola, esquece que tem filho e vai fazer as coisas. O pai e a mãe, ele precisa estar presente na vida do filho. Então, isso também é importante, tá? Partindo do tempo, como está seu tempo, a gente vai para as finanças. E aí, como é que tá as finanças? A minha, se eu fosse fazer a minha nota, eu colocaria aí de 2 a 4. Eu sou uma pessoa que gasta muito e eu sei que eu preciso urgentemente melhorar isso aí na minha vida. Se eu melhoro a questão da finança na minha vida, eu tenho mais recursos para dar uma aula melhor para os meus alunos, por exemplo, entendeu? E aí, consequentemente, meu trabalho é mais valorizado. E aí uma coisa puxa a outra. Uma coisa tem interligada a outra. Partindo das finanças, tem o topo da pirâmide, que é a espiritualidade. Nem todo mundo tem uma religião, mas se você tem uma religião, como que tá essa sua troca com Deus? Você é uma pessoa que agradece, você é uma pessoa que ajuda o próximo, você é uma pessoa que tem fé. Isso é importante. Pessoas que não têm religião não tem problema. Então, essa parte da pirâmide aí, se for o seu caso, você que está me assistindo, você tira. Mas pessoas que têm religião, como que tá essa sua aproximação com Deus ou eu não sei qual que é a sua religião? Como que tá essa sua força? Você está tendo troca? Ou seja, coloca uma nota. A questão aqui é o seguinte: você vai colocar uma nota em todos esses quesitos, transformar a pirâmide de Maslow na sua realidade. Isso aqui é um exemplo, isso aqui é o que eu uso. Todos os meses eu vou lá e dou uma nota e eu vejo se eu estou melhorando ou não. Para você ter uma ideia, eu não sei se você sabe, eu já fui obeso, classificado como tipo 1. Então você vai, faz o IMC lá. Se você não viu o vídeo do IMC, tá aí o vídeo do IMC aqui no meu canal no YouTube. É só lá ver e saber como você consegue mensurar o IMC e através disso consegue ter dados para saber quantos quilos você tem que perder e não quantos que você acha que tem que perder. O vídeo tá aí no meu canal, é só ir lá e acessar. Era classificado como obeso tipo 1. A minha nota era, sei lá, 4, 3 no meu físico.
Porque eu não me hidratava, eu não me alimentava bem, eu não fazia exercício, né? Na época da faculdade ainda, né? Que eu estava aprendendo tudo sobre corpo humano e educação física. Mas eu não me alimentava bem, então, ou seja, minha nota era 3 no máximo. Hoje em dia, eu posso dizer que é 10. Porque eu faço tudo isso que está descrito na pirâmide. Então, não tem problema se a nota está ruim. A intenção é justamente essa, que você melhore a sua nota através de dados. E a pirâmide, ela te traz dados para que a cada dia você se torne uma pessoa melhor. Tendo todas as partes da pirâmide, não precisa ter todas excelentes, né, turma? Somos seres humanos, mas tendo todas acima de 7, vamos dizer assim, vamos comparar com a faculdade, a gente já está num caminho melhor para conseguir emagrecer, para conseguir ser bem sucedido, para conseguir fazer investimento, ter um dinheiro, ter uma renda extra, para que se vir uma crise, assim como veio do coronavírus, a gente consiga se sobressair. Essa é a sacada da pirâmide de Maslow, trazida para a nossa realidade. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Faça aí, comente aqui depois se você fez e se você está acompanhando. É legal saber a evolução das pessoas. E não se esqueça de se inscrever no canal. Aciona aí, ativa o sino para que você fique por dentro dos vídeos que entrarem aqui no canal e você ficar sabendo de todas as novidades. Se você puder, compartilhe esse vídeo com alguém que é totalmente desorganizado e que vai ajudar de alguma forma na vida dessa pessoa. Então, turma, fiquem com Deus, muito obrigado pela atenção. Essa foi a pirâmide de Maslow trazida para a nossa realidade, para ajudar você a emagrecer e, consequentemente, conseguir alavancar aí tudo que você almeja na sua vida. Tamo junto, fique com Deus e até a próxima.